Oi pessoal, eu sou a Sofia Godinho e eu tô aqui hoje com a Camila Maia. Você pode falar um pouquinho pra gente mais sobre você, Camila? Oi, tudo bom, pessoal? Eu sou Camila Maia, trabalho com TI há um tempo e fiquei muito feliz com o convite de estar participando. Primeira versão, né? Primeira edição, primeiro episódio, tudo, então estou bem feliz. Obrigada. A gente tá aqui com esse podcast com o intuito de fazer um podcast falando sobre carreiras na tecnologia. Eu tô com esse intuito porque eu tô com 15 anos, entrando no segundo ano do ensino médio, pensando muito no que eu quero fazer da minha vida agora. Então eu pensei que forma melhor de decidir do que conversando com pessoas que já estão dentro do mercado. Eu conheci a Camila na comunidade da Python Floripa, que é uma comunidade de tecnologia aqui de Florianópolis, e que eu comecei a me interessar muito. Hoje a gente tá aqui no Pier 54, que abriu as portas pra gente gravar esse primeiro episódio, que é de um colega nosso aqui próximo, que a gente conseguiu essa vista linda com a ponte, que é um dos maiores símbolos de Florianópolis. E a gente queria agradecer bastante ao Pier 54 por ter liberado esse espaço pra gente fazer aqui hoje. Qual foi a primeira vez que você andou pela ponte, Camila? Olha, eu sou daqui de Floripa, mas eu vou te falar que eu não andei pela ponte. A Hercílio Luz, eu ainda não andei, porque quando eu morava aqui ainda estava fechada e não passava carro, não passava pessoas, nada, então eu sempre ia ali logo na beiradinha, na cabeceira, e ficava ali olhando e tal, mas eu ainda não andei, inclusive tá na minha lista de coisas para fazer desse ano. É uma coisa que o pessoal aqui de fora de Floripa não sabe, né? Que a Ponte Hercílio Luz ela ficou em reforma durante tanto tempo assim. Nossa, foi muito tempo, né? Foi uns 20 e poucos anos que ninguém podia nem passar ali. Você é daqui mesmo? Sim, aham. Sua família é de que bairro? A minha família ela veio pra cá, minha família de Joinville veio pra cá e ficou sempre no centro. No centro? Então, no centro ali fiquei sempre. Então me conta um pouquinho mais sobre o que você faz. Eu trabalho com tecnologia, né, na parte de desenvolvimento de software. Eu faço a parte de back-end, para quem não está muito familiarizado, é basicamente a parte por trás da interface gráfica, tanto os botões que as pessoas veem e tal, isso daí tudo quem faz é o front-end. Eu trabalho mais na parte de trás, que vai fazer mais a integração. Enfim, isso bem rápido, falando por cima, né? E eu trabalho também muito com Developer Experience, que é basicamente a experiência da pessoa que está programando. Então, é fazer ferramentas para deixar o trabalho dessas pessoas cada vez melhor e mais fácil e mais rápido. Tá bom, agora explica como se você estivesse explicando pra sua tia de Joinville, de 55 anos, que não entende nada de tecnologia. Certo. É fazer o computador funcionar, fazer os sistemas funcionarem, principalmente... Meu amigo, ele me sempre diz de um jeito muito bom que é fazer o botão da internet funcionar. Então, é fazer aquele botão da internet funcionar, mas não sou eu que coloco o botão. O botão é outra pessoa que faz, mas eu faço ele funcionar, fazer as coisas por trás. Então, eu acho que a tia ia conseguir ter uma noção aí. Qual foi o seu primeiro passo, assim, na área da tecnologia, quando você decidiu começar a trabalhar com isso? Antes eu fazia 2 faculdades, né? Naquela época dava para fazer 2 faculdades públicas ao mesmo tempo. Eu fazia matemática e pedagogia, porque eu gostava bastante de matemática e eu queria dar aula, eu sempre gostei muito de ensinar. Então, como eu tinha feito matemática bacharelado, eu resolvi fazer pedagogia para aprender, né, a ensinar melhor. Só que aí fiquei 2 anos e meio fazendo isso e estava um pouco, digamos, desanimado assim, com a parte da matemática, como o curso é gerenciado, como as disciplinas são dadas, qual o método de ensino. Então aí eu tive a oportunidade de testar algumas matérias do curso de Sistemas de Informação na UFSC. Aí eu gostei, aí eu consegui pegar todas as outras matérias de novo no outro semestre com a minha mesma matrícula da matemática, e aí depois eu fiz o vestibular e passei, daí eu consegui continuar. Então foi meio que estava desiludida com uma área e fui tentando outra, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. A amiga falou, vai lá e tenta, e eu, tá bom, vou ver o que está acontecendo. Então, eu realmente não tinha a menor ideia que a área ia ser esse boom que está hoje, eu não tinha a menor ideia do que fazia. O bacharelado era em matemática e computação científica, mas até a 5ª, 6ª fase tem bastante matemática e se aparece computação científica é só mais pra frente. Então, eu não tinha nem muito contato assim mesmo, fui ver só na hora que eu fui fazer o teste, assim.
E o que você gostou mais de entrar para essa área de tecnologia, entrar para os cursos de tecnologia que você não viu em matemática ou pedagogia? Eu acho que a parte da lógica, na verdade, junto até com uma coisa que eu gostava da matemática, que é a parte da lógica. Eu adorava, sempre adorei muito a parte da lógica, que na matemática é muito vinculado com a filosofia, né? E só que eu conseguia me sentir mais útil na parte de sistemas, porque eu conseguia fazer coisas e ver coisas e ajudar outras pessoas mais rápido. Então, eu acho que foi isso. Na parte de pedagogia, eu queria que ela fosse aplicada com alguma outra área, né? Então, no fim das contas, eu acabo ensinando muito na parte de desenvolvimento agora. Então, acabei juntando. Eu vi que você tem um projeto, a Cumbuca Dev, né? Isso, Conta um pouquinho pra gente. Esse projeto surgiu com a ideia... Quando eu comecei, a minha prima, ela estava faz uns 2 anos, por aí, 3 anos, ela estava querendo mudar de área e ela estava mais ou menos nesse mesmo caminho de tipo, o que eu vou fazer na minha vida? E ela tinha algum interesse na área de computação, né, de sistemas, e ela me mandou uma mensagem e falou, e aí, podemos conversar? Aí eu comecei a dar umas ajudas para ela, assim, meio que para dar uma direcionada durante um tempo, umas ajudas quinzenais, assim. E aí ela foi gostando da ideia. E eu fui começando a ensinar para ela todas as partes principais ali, o básico, os conceitos básicos, os fundamentos. Eu fui ensinando, a gente ia fazendo basicamente reuniões em que nós duas íamos programando juntas, eu explicando e tal. E nesse processo eu fui criando uma metodologia de ensino. E aí depois de um tempo a gente começou a perceber, nossa, deu certo para ela, então quem sabe dá certo para outras pessoas. E aí a gente resolveu criar a Cumbuca Dev, que é basicamente a ideia de ensinar e ajudar outras pessoas de grupos minoritários, né, subrepresentados, a entrar no mercado de TI, porque eu acho que geralmente nas empresas é muito difícil, ou para você entrar quando você é de um grupo subrepresentado, ou para você ficar lá dentro. O ambiente não é preparado para gente, né, então era mais para dar esse suporte e ajudar a ensinar também. Então acabou surgindo a Cumbuca Dev. Isso é muito legal, porque não é só um projeto, né? É mais uma missão de vida que você tem com todas essas pessoas. Sim, exatamente. Eu acabei indo para esse projeto 100% quando eu larguei de trabalhar num banco, né? Eu estava trabalhando num banco lá na Alemanha, e era um banco digital, e eu meio que cansei assim, de como a indústria funcionava, de como... Porque tudo sempre uma série de politicagem, regras... E uma hora assim eu cansei, já estava bastante tempo trabalhando, já tá uns 14 anos trabalhando, e aí eu pensei, eu quero fazer uma coisa diferente, não tá mais me motivando os desafios técnicos só. E aí foi isso, aí juntou essas duas coisas e surgiu a Cumbuca. Que legal! E como é que foi a conversa, assim, pra você e a Maria Antônia? É a Maria Antônia, né? Isso, a minha prima Maria Antônia. Decidirem criar esse projeto. Como é que foi a conversa? Foi, vamos criar isso aqui? Foi mais ou menos. Eu jogo futebol, né? Então, eu fui jogar bola um dia, eu tava lá na Alemanha, e eu voltei muito animada. Eu tinha assistido um jogo, assim, que eu tinha ido bem e tal. Aí eu voltei muito animada e ela tava num período que era bem assim, ela precisava decidir, porque ela tinha trocado de trabalho e ela não estava gostando desse novo trabalho, mas ao mesmo tempo ela queria se dedicar mais para TI, então ela não sabia se ela largava o trabalho para procurar outra coisa em TI, mas ela também não tinha oportunidade, então ela estava nesse vai e vem, e eu estava meio que pensando como é que eu posso ajudar, mas eu quero ajudar de um jeito que ela também vai me ajudar, porque eu conheço a minha prima e ela não ia aceitar se fosse só eu falando, vem cá, estuda e é isso aí. Ela ia querer dar algo em troca, né? E eu sabia que a contribuição dela ia ser gigantesca, por toda a vivência que ela tem. Aí eu voltei dessa partida de futebol, aí eu liguei pra ela, tava cansadíssima. Eu falei, posso ligar? Ela já achou estranho, né? Aí eu fui começar a conversar com ela, eu falei, tem uma proposta pra ti e tal. E aí eu falei, quanto é que tu tá ganhando no teu trabalho? Aí ela falou, X. Aí eu falei, então tá, por esse X aí eu consigo, porque eu tava lá na Alemanha, né? Eu consigo te bancar pra daí tu ficar metade do tempo, 4 horas estudando, e as outras 4 horas você me ajuda no projeto, pode ser? Ela nem sabia, nem quis ouvir nada do que era direito, ela falou, bora! E aí foi a oportunidade, que daí ela largou o trabalho dela lá, porque daí ela conseguia manter as coisas, e ela começou a me ajudar na Cumbuca. A gente, lógico, não tinha esse nome, nada, a gente começou, né? E ela tinha tempo pra estudar. E até um ponto que eu cheguei e falei, não,
deu disso aqui é nosso, é nós duas, você é sócia e é isso aí, fechou. Então acabou sendo nossa criança aí junto. E você já mencionou que estava na Alemanha, né? Você trabalhou na Alemanha? Sim, eu já trabalhei, na verdade eu trabalhei pouco aqui pro Brasil, agora que eu tô voltando e tô trabalhando mais com a Cumbuca, né? Mas eu comecei a trabalhar para fora em 2015, eu já tinha ido pra Alemanha para ir passear e tal, eu tive um burnout, tava meio mal e aí tava no último semestre da faculdade e aí eu decidi, vou sair, né? E lá eu consegui um estágio em Budapeste, né, na Hungria. Na verdade já era um esquema que tu faz, não sei se ainda existe, mas antes era a ESEC, que é basicamente tu faz uns estágios em outros lugares do mundo e tu recebe uma remuneração. E geralmente é um estágio de 8 horas e tal. E a ESEC é essa organização que ajuda a fazer todos os trâmites. Então quando eu saí daqui para ir lá passear na Alemanha, eu já tinha me cadastrado na ESEC. Nessa ESEC tu tinha várias opções de... Basicamente as firmas, as empresas botavam lá as vagas e as pessoas estagiárias iam e se aplicavam, né? E, lógico, ganhava muito menos que um profissional, vamos dizer assim, CLT lá do mercado deles, né? Mas aí nessa época, meu visto estava acabando, faltava acho que uns 15 dias para acabar o meu visto na Alemanha, e eu pensei, não, quero continuar aqui na Europa. Aí eu me apliquei, consegui essa vaga na Hungria e me mudei para a Hungria. Depois disso eu voltei para o Brasil, aí trabalhei um ano lá, voltei para o Brasil trabalhando remoto. Então desde então eu não trabalhei mais para o Brasil. Aí eu trabalhei lá na Hungria, fiquei um ano lá, voltei, trabalhei mais um tempo remoto e depois já fui emendando em tudo empresa de fora, assim. E você morou na Hungria? Isso. E como é que foi pra você se adaptar com a nova cultura de lá? Uhum. Então, a Hungria é engraçado porque foi o menor choque cultural que eu já tive. Às vezes até entre as próprias regiões do Brasil tem o maior choque cultural do que eu tive com a Hungria, assim. Porque parecia, por alguns motivos, assim. Primeiro que o sistema em si que eu estava trabalhando era muito parecido com o que eu estava trabalhando no Brasil. Então, o técnico ser parecido já te dá uma confiança, né? Depois, a cultura deles é muito parecida, por incrível que pareça. Principalmente em Budapeste. Eles têm um jeitinho brasileiro, só que é o jeitinho húngaro deles lá. Então, eles sempre têm uma gambiarra para fazer alguma coisa. Enfim, o sistema político lá é bem complicado, mas Budapeste é uma resistência. Eles têm bastante ironia. Então foi incrivelmente estranho, porque na primeira semana eu olhei assim, meu Deus, mas parece que eu já conheço todo mundo aqui. O que já não aconteceu na Alemanha. Quando eu fui trabalhar de fato na Alemanha, foi muito mais difícil. O choque cultural foi bem maior, assim. Por que foi maior? O que tinha de tão diferente? O mais difícil era realmente como os alemães eram fechados com relação à vida deles. Então, por exemplo, aqui no Brasil, tu vai sair, saiu do trabalho, tu vai sair, vai tomar uma cerveja, ou sei lá, tomar um suco com o pessoal, vocês vão conversar sobre a vida. Lá pra eles não, é profissional e acabou, assim. Então, tipo, deu 6 horas, todo mundo tchau, 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 e ninguém se abre, ninguém... O máximo que fala, assim, nas reuniões diárias e aí, como é que foi o fim de semana? Foi legal, fui no parque. Então, tu não... Sabe? Então, fica muito mais difícil você conectar isso. Então, uma pessoa que tá vindo de fora, isso é muito mais difícil. Então, até por isso que na Alemanha eu comecei a ir muito para as empresas que tinham muito mais estrangeiros. Uhum. Porque era mais fácil por isso, que daí os estrangeiros também queriam se comunicar bastante e se juntar. Fora que eles também eles já são de lá, né? Então eles já têm a vida deles, eles já têm amigos de muito tempo, então eles não têm tanto interesse, assim, em novas amizades, assim. Então essa parte foi mais complicada, assim. Então, eles são muito apegados aos amigos deles, mas eles nunca os possam fazer amigos novos. Meio que pelo menos eu acabei morando uns 4 anos e pouco na Alemanha, picado, assim, né? E aí foi isso que eu fui meio que entendendo. Eu morei tanto em cidades pequenas como em maior, né? Tipo em Berlim. E é isso que eu entendi, que eles dedicam muito tempo e eles dedicam bastante esforço para as amizades deles. Então, eles não abrem, assim, uma nova amizade a qualquer momento, porque eles querem se dedicar sempre às que têm. E, geralmente, essas amizades vão ser de escola, sei lá, máximo faculdade, entendeu? Não há tanto uma abertura, assim. Claro, existem muitos casos, né, que não se enquadram nisso. Geralmente, também dos alemães que já viajaram muito, saíram da Europa, eles vão ter uma visão diferente. Mas, no geral, assim, essa dificuldade eu acho que acaba acontecendo. E também a parte das pessoas serem mais diretas, né? Então, aqui no Brasil, a gente vai dar um rodeio para falar alguma coisa, vai dar
fazer alguma crítica, alguma coisa, vai ter todo um rodeio. Lá não, vem a pedrada e tu já levou e tu nem viu acontecer. Você viu muita diferença assim na qualidade de vida daqui do Brasil, da Hungria, de lá? Eu acho que principal, sim, segurança realmente, né? Ainda que aqui Floripa é muito, muito seguro. Que a gente acaba ouvindo bastante lá, o pessoal que tá morando fora se eu voltasse pro Brasil só voltaria pra Floripa, que foi mais ou menos o meu caso, né? Mas assim, em comparação, realmente a segurança é bem diferencial, assim. Então acho que pra mim isso pega bastante, de tu poder andar de madrugada, tranquila, passear, não tá sempre, tu até os primeiros meses tu fica meio assim, nossa, eu não tenho que ficar olhando pra trás, eu não tenho que estar preocupado com isso, eu não tenho que estar preocupado com o meu celular e tal. Então eu acho que isso é uma das coisas que faz bastante diferença. E claro, né, geral, assim, ter a garantia de que as pessoas, elas estão tendo que comer, estão tendo os básicos, né, as coisas básicas, vão ter um salário mínimo que cobre tudo. Então acho que isso faz muita diferença. Fora transporte, e aí vai, né? Mas você gostou de morar lá? O que te trouxe de volta aqui pra Floripa? Essa é fácil, porque o que me trouxe de volta foi o clima. Pra mim é muito complicado o clima lá, principalmente os meses de inverno ali, dezembro, janeiro, fevereiro e março, tem pouquíssimo sol, principalmente em Berlim. Então, além de ser frio, que já seria ruim, mas o fato de não ter sol é muito complicado. A gente todo mundo toma vitamina D lá e tal, pra suplementar, né? E a comida também, comida foi complicado. E eu acho que a falta de sentir que tu pertence a um lugar. Porque lá acaba que eu tô lá e por mais que eu tivesse bastante tempo, parece que eu sou só mais uma, mas não no sentido de só mais uma, no sentido de que se eu sair ninguém percebe. É estranho, sendo que aqui em Floripa, né, desde eu ir cumprimentar e visitar minha mãe, já conhece vizinha, já conhece não sei quem da rua, aí já te perguntou, aí tu vai no mercado, já encontra pessoas, as pessoas conversam muito, que era outra coisa que eu sentia muita falta lá. Lá não tem muito esse small talk, né? Que você vai na padaria e começa a conversar, tipo, e aí o dia tá bonito, né? E o jogo do Flusão, tá bom. Não existe isso, né? Tipo, tá aqui teu dinheiro, pegou teu pão, saiu. Então eu sou uma pessoa que precisa muito de comunicação, então eu sentia falta nisso também. Você participa de várias comunidades aqui de Floripa, né? Sim. Você participou de alguma lá fora? Tem comunidade de tecnologia lá fora? Tem comunidade, sim. Eu acabei mentorando lá no Jungle Girls em Berlim, né? Os Jungle Girls na Europa, principalmente na Alemanha, são bem fortes, é bem legal. Também participei bastante de eventos, assim, teve tanto o EuroPython, que já tinha ajudado a organizar, né? Que é basicamente a conferência de Python na Europa. Já tinha ajudado a organizar e lá eu consegui conhecer essas pessoas, consegui ir para uma EuroPython lá, que foi bem legal. Também fui para os eventos de Django, teve o DjangoCon, que é o DjangoCon Europa, né? Conferência de Django, que é uma ferramenta. Também estava lá, então tudo assim meio que nesse ciclo de Python, né? Que é o que eu faço aqui também. Justamente pela comunidade eu já sabia que é muito aberta, que é muito diversa e tal, então eu fiquei nesse núcleo, assim. Mas você conseguiu fazer conexões verdadeiras ali dentro através das comunidades de tecnologia, então? Sim, isso é bem legal, porque aqui fica meio que como se fosse análogo ao Brasil, né? Porque aqui a gente vai para eventos, vamos dizer, a gente vai para o norte, vai para o nordeste, daí a gente conhece pessoas do... tá tudo certo aqui, tá ok. Então a gente acaba conhecendo outras pessoas do Brasil. Lá tem mais ou menos essa mesma ideia, só que pra Europa, né? Porque como é tudo muito perto, então é legal. Tipo, tu acaba conhecendo, conheci bastante gente lá de Portugal, um pessoal de outros lugares, assim. Portugal foi um dos que deu mais gente, assim, mas não necessariamente portugueses. Eram muitas pessoas que estavam morando em Portugal, de outros países. Enfim, vive com contato de um monte de países, assim, mas por isso que daí tu viaja, vai pro evento, e aí tu já fica naquela de, ano que vem tu vai estar no evento também, eu vou sim, vamos nos encontrar e tal. Então foi bem legal, e um ajuda o outro, né, igual aqui. E o que te prende, assim, nas comunidades de tecnologia? Eu acho que é realmente isso, de ser, né, o lema da comunidade Python, de pessoas serem maior do que tecnologia, que a tecnologia é o meio que a gente usa, mas na verdade o que faz realmente a diferença são as pessoas, né? No fim, são as pessoas que vão usar a tecnologia, são as pessoas que criam a tecnologia.
E se a gente se esquece disso, a gente está perdendo a maior força que a tecnologia tem, no fundo. Então, eu acho que as comunidades fazem lembrar isso e elas te dão um gás, assim, para entender o propósito do que tu está fazendo, que às vezes é fácil esquecer, mas também entender como que tu pode ajudar outras pessoas e como outras pessoas te ajudando, isso faz total diferença. Tem várias vezes até no próprio projeto na Cumbuca, a gente está quebrando a cabeça, tentando resolver um negócio, e aí a minha prima fala, pô, mas peraí, a gente tem a comunidade inteira, vamos perguntar para eles. E o pessoal às vezes quer muito ajudar, eles só não sabem como, então acho que a comunidade ajuda também a esse ponto, das pessoas que querem ajudar e não sabem como, encontrarem com as pessoas que precisam de ajuda. E isso ser um ciclo, e às vezes você está sendo a pessoa que precisa de ajuda e às vezes você é a pessoa que quer ajudar, então... Isso abre portas para oportunidades novas também, você acha? Muitas. Abre muitas portas, tanto de indicações, né, diretas, assim. Eu lembro que em uma das empresas que eu estava trabalhando, o RH trouxe o dado de que 48%, acho que era, das vagas que eles tinham fechado naquele ano eram para um referral, né, que é recomendação. Ou seja, grande parte é quando tu já tem uma recomendação de alguém, porque isso não quer dizer que a pessoa não vai passar por todo o processo seletivo. Quer dizer que ela vai chegar lá e ela já tem uma orientação, né? Já tem uma orientação do que a empresa faz, a empresa também já conhece um pouco da pessoa, então a chance de dar um match legal é muito maior. Então as comunidades ajudam muito nisso, porque daí você encontra pessoas que têm oportunidades que às vezes vão se encaixar muito melhor com o seu perfil, você conhece várias pessoas. Isso acaba acontecendo muito também na comunidade open source, que é outra comunidade que... Eu sempre estou nas comunidades Python e as comunidades open source. Para quem não sabe, open source é basicamente, de uma maneira mais simples possível de dizer, é quando o código está aberto para as pessoas verem. Então, vamos supor que você tem um programa lá, vamos dizer, você tem o Microsoft Word. Agora você não pode chegar lá e ver qual que é o código que é feito para criar o Microsoft Word, porque ele não está aberto. Mas agora, se você for usar um editor de texto que está no sistema operacional do Linux, por exemplo, ele vai estar aberto. Então você consegue ver exatamente, foi esse comando aqui que eles criaram para fazer tal função do sistema, tal parte. Então você tem uma noção, né, de como o sistema é por dentro e como você consegue contribuir. Enfim, é toda uma comunidade por volta disso. E acho que para mim, essas duas comunidades são as principais, assim, que eu tenho me dedicado e que eu tenho visto muitos frutos legais saindo, assim. Falando de oportunidades, assim, de onde que você vê que surgiram as primeiras oportunidades de trabalho no ramo? De onde que surgiram essas oportunidades? Você foi aplicar para as vagas? Você foi atrás? Ou elas vieram até você? Foi recomendação? Como é que foi? Sim, é que o cenário mudou bastante também, né? Porque imagina, quando eu estava começando a procurar as vagas, era em 2010, né? 2010. Então, em 2010, a primeira vaga que eu consegui foi num laboratório, fui estagiando e foi meu professor. Eu estava fazendo, como eu tinha saído da matemática, eu já tinha a bagagem toda, né? Aí eu fui fazer uma matéria que era na primeira fase de matemática, e aí ele me chamou para trabalhar no laboratório dele, que era no laboratório de segurança da computação. Então, a primeira foi aí, né? Já me puxaram. E a segunda, que aí eu tive que ir mais realmente ativamente atrás, foi uns 2 anos depois que eu estava trabalhando lá. Eu queria ir para a indústria mesmo, sair na parte acadêmica. E aí, até acho que eu contei isso numa Python Floripa, que eu queria alguma empresa que fosse trabalhar com Scrum, que é uma metodologia específica, né, de desenvolvimento de software, e que agora todas as empresas fazem, mas naquela época não existia muito. Então eu pesquisei no Google, assim, empresa, Florianópolis, Scrum, e aí encontrei, sei lá, 2, eu me apliquei para as 2, e aí eu consegui passar, e aí eu escolhi a que eu queria e tal, então... foi completamente aleatório, assim, é muito diferente de agora, né? Porque agora todo mundo fala de vaga, e isso é engraçado, porque as pessoas perguntam o que eu posso fazer para a primeira vaga. Assim, pô, na minha vez era muito diferente, né? Eu tenho que começar a me atualizar e conversar com as pessoas que estão começando agora para entender, assim. Por que vocês usam tanta sigla assim? Pra parecer inteligente? Olha, eu acho que tem 2 coisas, né? A parte de sigla e a parte de falar inglês no meio, né? A parte de sigla, acho que são muito das metodologias e tal que a pessoa criou e foi botando ali. E a parte de falar inglês, né? Que a gente vai falar, a gente fez uma daily, que nada mais é que uma reunião diária. Tá? Eu acho que é porque acaba
a gente acaba consumindo muita coisa, tudo do inglês, né? Até porque a maioria das vezes a gente escreve o código em inglês, mesmo que seja para uma empresa brasileira. A gente aprende, a maioria das documentações, elas estão em inglês, tem muita coisa agora em português. Então eu acho que tu tá ali trabalhando, aí tu começa a pensar, como é que eu vou traduzir isso, como é que eu vou traduzir aquilo? Aí até que uma hora tu não traduz, aí a pessoa fala, sim, e daí a partir do momento que tu não traduz, aí outra não traduz também, e aí começa essa mistureba, assim, tu começa a falar português no meio de umas palavras em inglês com um sotaque todo brasileiro, então só a gente entende. E quais os benefícios de trabalhar assim pra fora, além de ganhar em dólar, que você assim gosta? Trabalhar pra fora morando no Brasil ou trabalhar pra fora morando fora? Porque tem bastante diferença. Vamos entrar nos dois, mas primeiro trabalhar pra fora morando no Brasil. Sim, a primeira é indiscutível, né? A parte do dinheiro. Dependendo de onde o lugar que tu vai trabalhar, às vezes tu consegue estar bem aonde está a parte mais, vamos dizer assim, desenvolvida de algum setor. Nessa parte da tecnologia, vamos dizer, você quer trabalhar muito com alguma tecnologia X, aí tu consegue se aplicar para vagas onde tu sabe que as empresas elas são top de linha nessas tecnologias, ou sei lá, você foi em muitas comunidades, muitos eventos e você viu que aquelas empresas elas oferecem coisas super legais, desafios técnicos massa, então acaba que tu não aumenta as tuas possibilidades, né? Tu consegue trabalhar em tudo, em qualquer lugar que tu quiser, se tu conseguir passar, obviamente, né? Mas aumenta muito mais as possibilidades. Então, às vezes de um nicho que tu tem aqui no Brasil, que talvez você ia ter X oportunidades, para lá fora aumenta isso para 3, 4, 5, sei lá quantas vezes mais. Eu acho que essa é uma das boas vantagens. Falando nisso, o processo seletivo ele é muito difícil, é muito complexo? Eu costumo pensar, assim, pelo menos para as empresas que eu trabalhei, né? Eu trabalhei para os Estados Unidos, trabalhei para a Europa, na Hungria e na Alemanha. Trabalhei aqui pro Brasil, acho que foi isso. Então, comparando com essas experiências que eu tive, o profissional brasileiro geralmente está muito bem preparado, tá? Os processos seletivos não... Assim, pelo menos na minha visão, realmente, para os brasileiros, a maior dificuldade é o inglês, assim, não a parte técnica. Eu falo isso sempre porque eu trabalhei muitas vezes eu fazendo as entrevistas, né? Eu entrevistando as pessoas. E eu sempre via que os brasileiros eram muito bons em nível técnico, assim. Geralmente é mais essa barreira de ter a fluidez no inglês para se comunicar bem, se explicar e tal, porque a partir daí eu acho que o mesmo preparo que você tem para uma empresa brasileira, lógico, né? Se tu for pegar uma empresa brasileira que está começando e não tem processo seletivo tão forte, vai ser um caso. Agora você aplica, não sei, para o Google aqui no Brasil, entendeu? Ou tu aplicar para uma outra empresa grande lá fora, vai ser mais ou menos a mesma pegada, se tu pegar empresas que estão mais ou menos no mesmo nível, assim. Falando de... Você já faz entrevistas, né? Sim. Falando disso, você nunca pegou alguém engraçado, uma história engraçada pra contar, assim? Assim, eu já fiz muitas entrevistas, já tiveram muitas entrevistas engraçadas. Teve uma que era eu sendo entrevistada. Eu tava indo pra minha entrevista, né? Eu tava indo de ônibus. Aí eu tava entrando no terminal e do nada caiu um galho na minha cabeça. Mas caiu um galho de uma árvore alta, então a minha cabeça começou a sangrar. Aí eu tava num tempo cronometrado ali pra chegar. Aí o que eu pensei, o que eu vou fazer? Eu fui no terminal ali de ônibus, enquanto eu esperava meu ônibus, e perguntei se eles tinham álcool. Aí ele tirou aquele álcool, o cara tirou o álcool, que é meio que pra limpar a mão, assim, ou sei lá, ou limpar a mesa, né? Aí ele me deu isso com papel e eu fui aqui, né? Botei o papel na cabeça e fui indo pra tentar estancar o sangue. Aí eu cheguei lá e essa empresa que eu trabalhava, meu irmão também trabalhava lá, já como Data Scientist. Aí eu liguei pro meu irmão e falei, tem como você descer aqui, porque eu tô com um problema. Aí ele desceu, aí ele começou a tentar arrumar minha cabeça ali pra ver. Não foi muito grave assim, mas, né, até tentar estancar bem, ajeitar. E também o cabelo ficou todo duro, né, porque passando água no sangue. Aí beleza, aí eu cheguei lá e essa foi uma das entrevistas, assim, mais intimidadoras, eu diria. Porque primeiro, quando eu cheguei, já tinha alguém saindo da sala, ou seja, que provavelmente era meu concorrente direto, né. E depois, essa entrevista, eu já cheguei com a cabeça toda alanhada, né. Era eu com mais umas 10, 11 pessoas numa sala, todas elas me entrevistando ao mesmo tempo. Foi a cara que eu fiz. Eu fiz uma cara assim, tipo, oi? E, sério, depois dessa entrevista, teve tanta coisa engraçada nela, de comentários, assim, né, que
Tava todo mundo no final se matando aí, porque primeiro que eu já cheguei e tendo que explicar por que eu tava com meu cabelo todo seco, duro. E aí depois eles foram me fazendo várias perguntas e vários casos e tal. Enfim, foi uma entrevista bem divertida. Teve outra também que eu lembrei que eu fui ser entrevistada e a gente tinha marcado num café, né? E era pra um cara que era dono da empresa. Aí era um dia que tava chovendo, aí eu trouxe meu guarda-chuva. E aí eu cheguei, entrei, cumprimentei o cara, eu já conhecia o cara. E eu falei, minha única missão hoje no dia é não esquecer esse guarda-chuva. Primeiro que já é péssimo a se falar, né? Porque primeiro devia ser querer o trabalho, né? Mas beleza. Cheguei, a gente fez a entrevista, tal, conversou. Saí, adivinha, né? Lógico que eu esqueci o guarda-chuva. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei na minha missão. Aí ele falou, peguei pra ti. Aí eu fui lá, voltei, peguei o guarda-chuva, voltei. Mas ele ainda me chamou pra trabalhar na empresa. Só que eu não só defini uma missão horrível como eu falei nela. Mas enfim, tem várias dessas, assim. Entrevistando também, nossa, tem entrevistas às vezes que as pessoas, do nada, elas ficam nervosas, aí fecha a tela e começam a digitar, assim, aí eu tipo... Assim... Como assim? Você pode falar que você não conseguiu, ou que você tá precisando de ajuda. Ou às vezes a pessoa só sai assim mesmo, tipo, ela, sei lá, ficou nervosa e bum, saiu. Aí, tá bom. Aí, tem várias. Mas como é que é a diferença de estar trabalhando e ser entrevistada e de estar ali entrevistando, assim, pra você? Eu gosto dos dois, porque eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar, e então eu acho muito divertido fazer as entrevistas. Às vezes tem parte técnica, né, que tem que levar e fazer pra casa, eu já não acho tão divertido, porque daí eu vou fazer sozinha, tá? Eu prefiro quando tem, tipo, um teste técnico, eu vou fazer com outras pessoas, eu converso, tá? E eu acho que quando você está sendo entrevistado, geralmente a minha ideia é o que eu tô entrevistando a empresa, né? Então eu tô tentando entender o que a empresa tem que eu vá gostar. Até porque se eu faço esse movimento, a empresa vai ver interesse, né? Que se eu só faço o movimento de demonstrar que eu preciso do trabalho, seja a qualquer custo, que às vezes pode ser o caso, mas se eu demonstro interesse na empresa e se eu pergunto coisas, se eu tento entender se essa empresa vai ser legal para mim também, acho que faz diferença também. Então, eu acho que é muito nesse caso, eu tento ver se a empresa faz sentido para mim, e no outro é o contrário, né? Eu penso se aquela pessoa que eu estou entrevistando, ela tem o perfil, tanto técnico quanto de convivência ali, para a empresa que eu tô. Então, às vezes não adianta a pessoa ser super técnica, mas ela tem um perfil que não vai ser compatível no dia a dia com as pessoas que já estão ali trabalhando, ou às vezes o contrário, ela tem um perfil muito legal, mas às vezes o técnico ainda não tá e a posição pede. Então, eu acho que eu tento ver mais os traços realmente mais característicos da pessoa e da parte técnica. Assim. E, assim, quando você entrou pra tecnologia, foi uma coisa assim, foi um processo, daí em algum momento virou uma chavinha na minha cabeça que eu podia trabalhar com isso, ou foi assim, só foi indo? Foi só indo, eu nem sabia o que estava acontecendo. Foi como eu falei, eu comecei a pegar as matérias, e aí no que eu estava fazendo, no primeiro semestre já o professor me chamou. Então, vamos dizer, eu entrei em agosto, em setembro, outubro eu já estava trabalhando no laboratório. Então, dali já foi, assim. E aí, quando eu decidi ir para uma empresa mesmo, que eu fiz essa parte de procurar empresas que trabalhassem com Scrum, acho que ali aí foi realmente até porque era a primeira empresa que eu estava trabalhando e ela era, pra mim, na minha cabeça, igual como se fosse o Google, né? Porque é isso que as pessoas pensam. Sei lá, eu cheguei lá, tinha chopp, tinha guitarra pra tu tocar, tinha, acho que era mesa de jogos, sabe? Tinha um monte de puff. E aí eu pensei assim, estou vivendo o que as pessoas dizem estar na tecnologia, assim. Então acho que foram essas duas coisas, assim. Mas foi mais por esses acessórios, assim, que parece que deu o clique, assim. E era tudo isso tão legal mesmo? Era muito legal. E esse é o problema, né, no começo, porque quando tu começa a trabalhar e tá muito novo, tá entrando na área, tu é comprado, né, com essas coisas, porque tu acha muito divertido e tu pensa que, se eu trabalhar com responsabilidade vai dar tudo certo. Então eu posso lá jogar, fazer as coisas, eu posso beber minha cerveja. Mas assim, depois quando você vai criando mais experiência, vendo, você começa a entender que existe muito mais por trás disso, né? Então o que acontece geralmente é que as pessoas entram e elas acham que elas são... Acham não, elas realmente estão sendo, mas
elas estão sendo avaliadas a todo momento e aí elas começam a ficar muito mais tempo na empresa, porque é legal, mas ao mesmo tempo elas querem mostrar trabalho, e aí essa combinação aí pode ser bem perigosa, porque a pessoa começa a se sentir parte da empresa, mesmo que no fim das contas não seja, e que a qualquer momento você vai poder ser despedido, mas tu não fica claro pra ti ali, né, essa ligação. E aí tu começa a se dedicar muito pra empresa, e a empresa ela só quer alguém que se dedica, né? Então, e acaba, talvez, tu não consegue falar não para as coisas que deveriam, tu não consegue entender onde é para tu dizer não e tal. Então, sim, era exatamente isso, é realmente deslumbrante no começo, e aí esse deslumbre faz com que às vezes tu possa se perder um pouco no caminho, assim. Complicado. Quando você era criança, o que você sonhava em fazer, assim? Jogar bola. Jogar futebol. A única coisa que eu queria fazer era jogar futebol. Até que o momento que... Não vai dar, vou fazer outra coisa na minha vida. Mas era só isso. Você trabalhou com pedagogia e matemática, né? Você estudou? Só estudou, aham. Não chegou a trabalhar com isso? Não. Mais ou menos, eu fiz um estágio num EJA, né, que é ensino para jovens e adultos. Então, na parte do MST, eu ia para campo com as professoras e ajudava no auxílio tanto pedagógico como administrativo nesses EJAs no MST, né? Era bem, o nome do órgão lá que eu trabalhava era o Pronera. E aí eu fiquei um tempo trabalhando com isso, assim, que era bem a junção do que eu queria, né? A parte didática, e eu acompanhava professor de matemática. Você já trabalhou em 8 empresas, com mais de 3 experiências. Eu vi no seu LinkedIn. Nossa, eu achei bom, porque eu não contei isso. O que você trouxe de aprendizado de cada uma delas, assim, que você consegue, que foi marcante na sua vida? Cara, cada uma tem uma, né? Assim, vamos contar as empresas sem estágios, para facilitar. Teve essa primeira que eu acho que eu aprendi que eu não podia me deslumbrar. Que eu tinha que aprender a dizer não. Não que eu tenha aprendido a dizer não nessa empresa. Não. Dizer não demorou muito tempo. Mas que eu aprendi que eu tinha que botar limites. E, lógico, sem falar as partes técnicas, né? Porque eu aprendi milhões de coisas de parte técnica. A curva de aprendizado quando tu entra numa empresa é muito grande, né? Tu leva uma... Meu amigo gosta de dizer que parece que tu tá assim num... Como é que é o nome daqueles negócios de água que tem no meio da rua Hidrante? Hidrante, isso. Parece que tem um hidrante, alguém abriu o hidrante e tu tá ali com a boca tentando tomar água. Parece essa sensação, assim, em qualquer empresa que tu entra. Porque aquilo tudo de conteúdo vindo, tu não consegue nunca pegar tudo e a gotinha que vier, assim, tá bom. Porque tá jorrando ali e tu tá tentando sobreviver. Então, tecnicamente, todas assim, sempre tem uma curva de aprendizado muito grande. Mas acho que eu aprendi isso na primeira. Na segunda, que foi na empresa húngara, eu aprendi muito que dá pra produzir muito bem, trabalhando de forma ponderada, sem ter que fazer horas extras, sem ter que... Então eu comecei a ver a realidade de que, bom, antes eu entendia que, ok, eu não posso fazer isso aqui e me matar por isso, mas eu não sabia se dava resultado se eu só levasse de boa, né, num ritmo normal, assim, né? Que não fosse muito além. E aí na Hungria eu aprendi que sim, que inclusive eu rendia muito melhor quando eu trabalhava só as 8 horas e parava e comia e tal. Eu lembro teve uma vez que eu estava indo para uma reunião, né, na Hungria, era reunião diária, começava às 9h30, e eu cheguei saindo assim do trem correndo, eu estava atrasada, eu saí subindo as escadas, não sei o que lá. E aí nisso estava todo mundo meio que na sala ali do cafezinho e estavam indo pra reunião. Aí eles pegaram e pararam e olharam assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, não, eu tô atrasada pra reunião. Tipo, que no Brasil é o que seria normal. Mas só assim, tá, mas a reunião vai estar lá, ainda tá tudo bem, pode respirar. Não precisa correr pra nada. A gente entende, não chegou atrasada, não tem problema nenhum. E lá, sei lá, se tu fosse trabalhar e era 6 horas da tarde, se estivesse trabalhando ainda, todo mundo ia vir perguntar, tá tudo bem, o que aconteceu? Acho que já era de tu ir pra casa e tal. Então eu aprendi que isso era possível. Deixa eu ver. Na empresa americana, eu aprendi muita coisa. Eu entendi o que eu queria fazer da vida de carreira, né? Eu entendi que eu queria trabalhar com Developer Experience, eu entendi como tudo funcionava mais num cargo de Staff Engineering, então eu fui entendendo mais o que um senior fazia, um staff, e o que eu queria ser. Eu entendi que eu queria ir para a área técnica e não para a área de liderança.
Aprendi bastante coisa. E depois nas empresas que eu trabalhei na Alemanha, que foram SoundCloud e o banco, né, Trade Republic, eu aprendi, nossa, deixa eu ver, na SoundCloud eu aprendi que você tem que entender se a empresa tem um lugar para você. Se não tiver, não tem o que tu fazer com isso. Tu tem que entender se, no caso meu era Developer Experience lá, eles não estavam dando prioridade para isso, então eu tive que aprender a entender exatamente o momento para sair na hora. E na Trade Republic eu aprendi a nunca trabalhar para um banco. Primeiro isso, e a segunda parte na SoundCloud foi a coisa que eu aprendi mais legal, foi trabalhar com diversidade. Eu realmente pela primeira vez consegui trabalhar com pessoas diversas, e eu entendi muito como que existe diferença entre, por exemplo, como um homem e uma mulher trabalham, e por que eu sempre achei que eu trabalhava de uma maneira diferente ou errada, e aí quando eu comecei a trabalhar com mulheres eu vi que nós todos trabalhávamos de um jeito muito parecido. Então aprendi a me respeitar, e aí quando eu fui para do banco eu percebi que eu não conseguia mais voltar atrás, eu não conseguia mais trabalhar num time que no caso era eu e mais 8 caras, em que eles não ligavam para diversidade, eles não ligavam, então eu aprendi que eu não tinha mais lugar ali, assim, e aí foi que eu resolvi dar um tempo da indústria. Então cada uma foi me dando uma, meio que assim, tu vai aprendendo nos tropeços, né? E aí tu vai tropeçando, vai entendendo, vai tropeçando, vai entendendo, e assim vai. E agora você e a Maria Antônia estão só na Cumbuca Dev? Sim. Qual sim. que é o momento que vocês estão? A gente está no momento de que a gente precisa de dinheiro. Assim, a gente, no primeiro momento, era primeiro ver se a metodologia fazia sentido, né? A metodologia faz, já aplicamos, já testamos com outro grupo. Depois era entender se tinham pessoas que interessavam isso, que se ia ter mercado. E sim, então tanto para a parte da gente didática, de dar cursos e tal, mas também a parte de mentoria, né, de mentorar pessoas no geral, tanto para entrar na área quanto quando elas já estão na área, para mentorar, sei lá, para promoções e tal. Então a gente entender se tinha esse espaço, e agora a gente tá na hora da gente começar a bolar exatamente os produtos ou serviços para vender. Então a gente tá nessa ideia, porque apesar de a gente também tá no momento da gente entender se a gente vai ser uma ONG, uma cooperativa, vai ser uma empresa mesmo. Então estão essas definições todas aí tá num momento bem decisivo, assim. Mas como é que funciona a metodologia de vocês? A metodologia, ela funciona basicamente, tem algumas etapas, né? Ela se baseia muito no open source, então os ensinamentos, tudo que é parte prática feita, ela é feita em código aberto, porque assim você já está ajudando a comunidade, ou seja, você já está fazendo, ajudando o código, botando código ou mantendo código de ferramentas que a comunidade toda pode usar. E depois porque tu trabalha com projetos reais, porque geralmente o problema é você não tem uma oportunidade porque você nunca teve experiência, mas você não tem experiência porque você nunca teve uma oportunidade, então você não consegue nunca achar o trabalho, né? Porque você não teve experiência. E aí a ideia, o open source, é tu quebra esse ciclo, né? Basicamente, tu começa a aprender com projetos que já estão vivendo, que já estão um monte de gente usando, então tu já aprende como seria realmente trabalhar numa empresa. E aí, basicamente, a metodologia, ela tem algumas cerimônias, assim. Tem a parte ela é muito voltada para grupos minoritários, ou seja, é de muito mais se conectar com a pessoa do que o técnico. A parte técnica, no fim das contas, é sempre a mais fácil. Então, tem uma primeira reunião que é de acompanhamento, para você entender a pessoa, entender o histórico da pessoa, entender como é que a vida pessoal dela está acontecendo, quais são as dificuldades. Pô, a pessoa tem filho, a pessoa tá com pouca grana, porque isso tudo impacta, ela tá com pouco tempo. Então, ter toda essa parte assim para tu entender, aí depois disso, entender onde que a pessoa quer chegar, né, o que ela quer, se ela tá entrando na área e tal. Aí fazer um bem bolado ali, ver os estudos, né, quais são os passos que quer estudar. Porque no começo, o problema na tecnologia agora é que tem muita informação de tudo. Muita informação largada por todo lugar. Então as pessoas que querem entrar, elas ficam muito perdidas. Ela começou a estudar lá, vou estudar JavaScript. Aí daqui a pouco alguém fala, não, mas se você estudar, não sei que esse curso aqui em 6 meses você vai ter. Aí a pessoa vai pro outro lado. Aí, não, mas Python é a nova linguagem do momento. Aí a pessoa volta. Então é muito para dar essa direção, assim, né, que ajuda na mentoria. E a metodologia daí, ela consiste em basicamente 3 passos ali, né, na parte prática, que é o primeiro fazer um pair. Antes da parte prática, a pessoa estuda os conteúdos que a pessoa mentora aponta.
estudou por si só, porque já tem muito material na comunidade, então a gente aponta os materiais que já estão lá. E aí, depois na parte prática são 3 passos, que é primeiro a pessoa que está mentorando o guia, então ela vai fazer alguma coisa daquele conteúdo que foi estudado, ela guiando, depois a pessoa que está recebendo a mentoria guia, e depois, por último, isso são sessões, cada sessão mais ou menos de 1 hora, e por último a pessoa faz aquela mesma ideia, só que sozinha. E aí já tudo isso no projeto open source, então tudo que ela for fazendo, ela já vai aprendendo com softwares que já estão sendo usados por outras pessoas, assim. Mais ou menos isso. E aí faz um ciclo, e aí depois tu vai lá e faz essa reunião de acompanhamento de novo, entende como é que tá o sentimento da pessoa, se ela tá se sentindo segura na mentoria, não, se ela tá se sentindo bem para se abrir ou não, se tá fazendo sentido as coisas, se ela tá se sentindo confusa, porque tem que melhorar muito a segurança da pessoa, enfim, a autoconfiança. Então tu vai medindo isso, ao mesmo tempo que você vai passando mais e mais conteúdo. Assim. Falando nisso, você criou uma biblioteca, não criou? Sim, essa biblioteca é bem divertida. Conta pra gente. Em 2017, né, foi quando eu comecei a trabalhar comecei a brincar com open source. Nessa empresa americana que eu trabalhava, o meu chefe lá falava muito sobre isso, e a gente usava umas ferramentas open source, e eu achava magnífica a ideia de poder contribuir, tu chegar lá, tem essa biblioteca aqui, né, uma ferramenta, mas eu queria que a ferramenta fizesse tal coisa, mas não faz. Tudo bem, você pode criar lá um request, uma requisição lá, e aí você vai e implementa isso. Eu achava isso demais, eu achava muito divertido. E aí eu comecei a conversar com mais pessoas sobre, até que uma vez eu estava lá em Nova York, que era uma viagem da empresa, né? E naquele sábado que eu estava, né, naquela semana que eu estava, ia ter um meetup, basicamente que o cara que criou uma das ferramentas que a gente usava ia estar lá. E no fim, esse cara, ele é gigantesco, ele trabalhou no TypeScript na Microsoft e tal. E aí eu fui lá e a gente tinha uma dúvida específica dessa biblioteca. E foi eu e meu amigo, e a gente foi lá e perguntou pra ele, isso aqui, como é que faz? Aí ele, não, é um bug, vamos tentar resolver. Então a gente foi tudo junto, começou a resolver, e no final daquele sábado, a ferramenta estava resolvida, aquele problema. E aquilo, ficou na minha cabeça, assim, open source é muito legal, é muito legal. E aí uma vez eu tava tendo alguns problemas no trabalho específicos, assim, e aí eu fui meio que bolando assim, acho que não tem nenhuma ferramenta que resolve esses problemas específicos que eu tô tendo, né? E quem sabe se eu criasse, porque a sementinha do open source já tinha sido plantada, né? Aí eu pensei, bom, já que vai ser criado, por que não pode ser open source essa ferramenta? E aí eu fui e fiz no fim de semana, mais ou menos a ideia, né, do que eu tinha. Sim, um mínimo possível, assim, do produto, só pra... Mostrei pro meu time e todo mundo gostou, e aí eu comecei a fazer. E aí ela virou, aí eu já criei ela toda open source, então aí pessoas de outra... Essa biblioteca aí já teve gente, todo mundo que participou, tinha um dos contribuidores que era da Índia, a gente trocava muita ideia, ele apresentou essa biblioteca lá nos meetups da Índia, enfim, bem da hora. E pra que serve uma biblioteca? Uma biblioteca é basicamente uma ferramenta, um sistema que tu usa no teu próprio sistema. Então, vamos dar um exemplo aqui, você vai construir um site, e aí nesse site lá, você tem que fazer um login e tem que colocar seu CPF, tá? Beleza. Só que alguém no planeta já desenvolveu em algum lugar uma verificação de CPF. Que seja tanto para validar se o formato está certo, se a pessoa não botou os números certos e se existe de fato o CPF. Aí você poderia chegar e reinventar a roda. Mas uma biblioteca é justamente quando tu pega um pedaço de software, né, um pedaço de sistema de outras pessoas para colocar no teu, porque essa lógica ela já está implementada em outro lugar. Então tu vai lá e usa, essa biblioteca aqui, ela já tem essa verificação, essa validação do CPF. Então eu vou usar ela. Então basicamente, sim, a grosso modo seria mais ou menos um copia e cola, copia do que tem naquela biblioteca e coloca no meu projeto, e a partir de agora o meu projeto também vai ter o código daquela pessoa. Mais ou menos isso. Entendi mais ou menos. O que ficou ruim? Não, ficou tudo bem. Só que assim, além disso, você trabalha com outros projetos open source, inclusive o GitHub. Sim. Eu no GitHub, assim, o GitHub é a plataforma onde os códigos estão, né? No caso, seria como pensar se fosse um Google Drive, só que um Google Drive onde todo mundo pode olhar as coisas, porque tem a parte aberta. Então lá, eu tenho, por exemplo, a Scan API, que é essa ferramenta, ela está hospedada lá no GitHub. Então, se as pessoas quiserem ver como é que é o código dessa ferramenta, elas podem pegar e olhar. Que é esse o lance da parte do open source.
Eu acho que eu já contribuí com alguma coisa do GitHub em si, da plataforma, mas eu não lembro agora, talvez alguma. Mas geralmente eu contribuo com projetos que estão no GitHub. Ou. Isso, eu acho que foi isso. Ou teve. As minhas contribuições mais com o GitHub foram realmente com essa biblioteca, porque, por exemplo, a partir de existia um programa no GitHub que era chamado de. Ainda existe, né? GitHub Sponsors, que é basicamente uma maneira das pessoas darem. Eu acho muito boa a analogia com gorjeta, que é tipo, tu vai lá e dá um extra ali, porque, pô, tem essa ferramenta aqui que a comunidade inteira tá usando, mas a pessoa que tá desenvolvendo ela não tá sendo paga, né, pra isso. Então você vai lá e fala, toma aqui essa gorjeta aqui, essa tip, né, pra tu continuar tendo grana pra manter o projeto. E esse programa, o GitHub criou, que é o GitHub Sponsors, que era basicamente, através da própria plataforma do GitHub, as pessoas conseguem dar dinheiro, tanto para a pessoa quanto para o projeto. Então, tu pode escolher, eu quero dar dinheiro, por exemplo, para a Scan API, que é essa biblioteca, ou eu quero dar dinheiro para a Camila, que ela contribui com o Scan API e com outros. Só que isso não estava liberado no Brasil ainda. E aí, o que aconteceu que foi legal foi que o GitHub me convidou para ser a primeira pessoa a ter esse perfil, porque tinha uma empresa que é chamada de New Relic, que queria me patrocinar, sei lá como que eles chegaram em mim, e eles queriam me patrocinar, só que não existia o GitHub Sponsors para quem era do Brasil ainda. Aí o GitHub falou, então vamos abrir uma primeira teste com a Camila. Aí eles abriram um teste, e aí eu recebi a primeira gorjetinha ali, vindo do Brasil. Isso foi bem legal. Quer dizer, vindo do New Relic, mas chegando no Brasil. E como foi? Você teve a oportunidade de conversar com essa empresa depois, descobrir quais foram... Eu conversei porque tinha uma amiga minha, quer dizer, que ela virou amiga depois, antes eu não conhecia, né? Que ela trabalhava na parte de Developer Relations, que é basicamente a parte que trabalha... Geralmente quando uma empresa ela é de desenvolvimento, ela vai ter outros... Quem vai usar as ferramentas dela vão ser outros desenvolvedores. Então essa pessoa de Developer Relations, ela vai fazer essa ponte entre os desenvolvedores que vão usar a ferramenta da empresa. E aí ela fez algumas entrevistas comigo, a gente fez live, ela fez, acho que... O que a gente fez? Eu acho que foi um post, alguma coisa assim, perguntando sobre a minha carreira, o que eu tinha vindo fazer, por que a Scan API estava lá e tal, né? Porque eles viram pela Scan API. Não sei como que eles chegaram, mas chegaram pela Scan API. Então eu tive esse contato, assim, que depois aí eles publicaram algumas coisas a respeito da minha carreira e da biblioteca. Quais são os próximos passos na sua carreira que você pensa? Agora tudo tá voltado para a Cumbuca, né? Tentar ver como a gente pode conseguir fazer que seja sustentável esse negócio, que a gente consiga manter o negócio e ao mesmo tempo ajudar as pessoas, porque no fim das contas pra gente uma coisa tem que estar unida com a outra, porque se não for para ajudar as pessoas, eu podia estar trabalhando no banco de novo, e não é o que eu quero. Então tanto o meu propósito da Maria agora é entender como que é o melhor modelo e entender como que a gente consegue, com a ajuda das pessoas, poder ajudar os outros. Então a gente está nessa parte. É bem desafiador, é um desafio que eu não tive nesses 15 anos, 14 anos de trabalho, porque tu tem muitas incertezas, né? Uhum. Todas as certezas que eu tinha antes, né? E quando eu trabalhava numa empresa, eu já entendia como as regras funcionavam, já entendia da tecnologia, sabia como me virar. Agora o jogo virou, assim, né? Ao mesmo tempo eu tenho que fazer um planejamento estratégico, eu não tenho a menor ideia como se faz, eu tenho que entender do dinheiro, eu tenho que entender como eu vou vender isso, enfim. Acaba que começa a pegar um monte de outras partes que no fim, onde eu sabia mesmo confortável era o técnico, acaba aumentando muito. Onde você nem pensava em ganhar. Sim, exatamente. Agora abriu assim Então, ao mesmo tempo que dá espaço para muitas oportunidades, também dá medo porque tu tá num caminho completamente incerto, assim. Então. Mas espero que dê boa. Então tá, Camila, como o nosso tempo tá quase acabando, eu vou te fazer só uma última pergunta que eu não posso deixar de fazer. Certo. Que é, se você tivesse 15 anos, a minha idade, entrando no segundo ano do ensino médio, o que você faria, assim, de diferente para se inserir no mundo da tecnologia? Eu acho que a primeira coisa seria falar com pessoas que trabalham na área, que é exatamente o que tu está fazendo. E não com uma só, mas diversas pessoas. Eu acho que uma coisa que eu gostei que o meu irmão fez comigo, na época ele fazia física,
e eu queria saber se eu ia para matemática ou física. Então ele me levou para a universidade, lá no caso na UFSC, que ele me mostrou como é que era o laboratório de matemática, como era o laboratório de física, onde é que eram as aulas e tudo mais. Então eu acho que, como no caso da gente vai muito para a empresa, eu acharia super legal, tipo, pegar alguém e que vá guiar para mostrar mais ou menos como é que é o dia a dia numa empresa. Tipo, essa aqui é minha empresa, agora tem muito trabalho remoto, mas assim, aqui é a empresa, ali tem essas pessoas que trabalham com tais coisas e meio que ver a realidade do dia a dia, assim, sabe? Eu acho que seria bem interessante. Então tá, Camila, eu vou tentar seguir o seu conselho. Se precisar, eu tô aqui, pode só perguntar pra mim. Tá bom, eu queria te agradecer muito. Eu te admiro demais, agora que eu sei um pouco mais sobre você, eu te admiro mais ainda. Muito obrigada. Queria deixar pra você deixar as suas redes sociais ali pra quem quiser te acompanhar. Meu Instagram é C de Camila, né? Maia, MAIA-CD. E acho que isso é tudo, acho o resto. Exceto o GitHub, que é Camila Maia, mas... Enfim, ou é C Maia CD ou Camila Maia, algum desses. Tem uma Camila Maia que é cantora, então você vai ver que não sou eu. Então tá, gente, esse foi o nosso primeiro episódio. E a gente aqui tem o intuito de incentivar outras pessoas a seguirem na área de tecnologia, a decidirem o que querem fazer ou até mesmo quem tá migrando de carreira. Queria agradecer, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, obrigada. Tchau. Aê, mandou bem demais, arrasou. Nossa, adorei as perguntas. Ficou muito massa.